Oi pessoal, tudo bom com vocês? Continuar a nossa aula de fundamentos de programação e vamos continuar em estruturas condicionais, estruturas de repetição, na verdade. A estrutura de repetição que a gente vai estudar hoje vai ser a estrutura de repetição for, certo? Quando é que a gente usa for? Como é que funciona a estrutura de repetição for? Muitas vezes os algoritmos necessitam executar um bloco de sentença por um número específico de vezes, como por exemplo, antes de eu entrar no for, né? Deixa eu relembrar o exemplozinho que a gente fez na aula passada. A gente fez para imprimir os números de 1 a 10. Então, a gente fez usando o while, vamos relembrar aqui. A gente precisou fazer o quê? Uma inicialização, minha variável i começou aqui, certo? Eu preciso fazer um teste. Enquanto o i for diferente de 10, posso fazer, enquanto o i for menor que ou igual a 10 também. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10, você vai imprimir. A execução do comando propriamente dito. Se a gente dê i. E a atualização da variável, que seria i mais mais. Esse aqui, programinha aqui, a gente fez na aula passada. Foi isso? Então, o que é que a gente faz aqui? Ó? Tenho que fazer a inicialização, o igual a 1. Tenho que fazer aqui o teste. Tenho que fazer o teste. O i vai até quanto? Enquanto o i for menor que 10. Tenho que fazer a execução em si do programa. E tenho que fazer minha atualização, né? Tenho que atualizar minha variável. Então, esses 4 passozinhos, muitos programas têm essa estrutura bem controlada, que a gente sabe exatamente quantas iterações vamos precisar fazer, de quanto em quanto a gente vai andando, certo? Vamos executar ele para ver. -o, saída, aula 6. Ok. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Funcionou. Então, o que é... Professor, aula de for, por que você voltou para o while? É porque observou-se que essa estrutura ela acontece muito quando a gente estava programando. Então, meio que o for ele é uma estrutura de repetição que ele dá para a gente essa estrutura aqui. Então, ele já traz para a gente essa estrutura embutida nele, no lugar de eu ter que me preocupar sempre com inicialização, teste e atualização. Ele faz isso em uma mesma linha de forma mais organizada. Então vamos ver como é que a gente poderia fazer isso aqui usando o for. Primeiro, como é que o for funciona? O for vem de para. Então, o que é que ele tem aqui? Qual é a estrutura do for? Ele vai ter uma inicialização. Aí a gente vai colocar um ponto e vírgula. Ele vai ter um teste. A gente vai colocar... Deixa eu deixar o que estava aqui do while. Só para a gente ver como ele... uma estrutura parecida. Voltando. For tem uma inicialização. Ele tem o teste aqui. E ele tem a atualização. Então, e aqui vai ser a execução. Então, aqui vai ser a inicialização. A gente vai inicializar nossas variáveis, normalmente uma, mas pode ter mais de uma sem nenhum problema. A gente vai colocar nosso teste. Também podemos ter testes mais elaborados. E a gente vai atualizar nossa variável. Então, funciona dessa forma a estrutura do for, que é uma estrutura parecida aqui com essa estrutura que a gente fez nesse while. E muitos problemas se enquadram nesse tipo de estrutura aqui. Então, como é que a gente passaria isso aqui para for? A inicialização. Como é que seria a inicialização? Minha variável i vai ser inicializada com 1, se a gente for fazer o mesmo exemplo. Qual é o teste que a gente fez ali em cima? A gente disse que enquanto i for menor ou igual a 10. E qual a atualização? I mais mais. Feito isso, basta a gente fazer a execução do nosso código. Imprime para mim a variável i.
A gente pode apagar isso. Não vou inicializar aqui porque eu não preciso, já estou inicializando lá embaixo. E vamos rodar nosso código para ver se ele tem um comportamento parecido com aquele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo bem, pessoal? Então essa é a estrutura do for. Ele tem essa estrutura. A sintaxe dele é bem intuitiva. E, por exemplo, a gente sabe que até 10 foi incrementando o i desse jeito. O professor poderia ter incrementado o i dessa forma, sem nenhum problema. Poderia ter incrementado o i igual a i mais 1, sem nenhum problema. Vamos imprimir, por exemplo, os números de 1 até 20, mas eu só quero imprimir os números ímpares. Então, para eu imprimir apenas os números ímpares, eu vou começar de 1 e vou aumentando de 2 em 2, né? Então, minha inicialização vai começar sendo 1. Agora eu quero imprimir até enquanto for menor ou igual a 20. E eu quero só os ímpares, então vou pulando de 2 em 2. Então, i mais igual 2. Se a gente imprimir, se a gente executar nosso código, a gente vai ver que a gente imprimiu 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 20. Tudo bem, pessoal? Agora, se eu quisesse imprimir de trás para frente, como é que ficaria? Se eu quisesse imprimir os números de 10 a 1, no lugar de imprimir de 1 a 10. Então, minha inicialização seria o quê? Seria 10. Eu vou imprimir do 10 a 1. Tenho que pensar aqui agora no meu teste. O meu teste não vai ser mais enquanto for menor ou igual a 10, porque o i já começa com 10. Eu quero fazer enquanto o i for maior que 0, ou maior ou igual a 1. Ambos dão a mesma coisa, né? Então, enquanto meu i for maior ou igual a 1, eu quero continuar fazendo. Mas agora eu não posso incrementar o meu i. Se eu somar mais 1, eu tinha 10, eu vou para 11. Meu i nunca será menor, nunca será, enquanto o i for maior ou igual, meu i nunca será menor do que 1. Então, no lugar de eu incrementar, agora eu vou decrementar. Ok? Se a gente executar esse código, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem que ter clareza, que a gente não pode esquecer, é que essa declaração tem que seguir rigorosamente essa ordem, né? Essa ordem: inicialização, teste e atualização. A gente não pode mudar a ordem, ela tem que necessariamente seguir essa ordem, tem que estar entre parênteses. Tem que ter essas chaves se a gente for ter comando de mais de uma linha. Se a gente for ter comando que é só uma linha, como esse aqui, por exemplo, vou até voltar aqui. Como aqui eu só tenho uma linha dentro do meu for de execução, eu poderia não usar parênteses. Mesma coisa vale para o while, certo? Vale para o while, vale para if. Se eu tenho apenas uma linha, eu não preciso usar parênteses. Então esse meu código aí, em tese, deve ter o mesmo resultado. E tem. Mas, professor, então é melhor não usar parênteses? Depende. Eu normalmente gosto de usar, quase sempre, porque fica mais legível. Fica mais fácil de você entender o que você está fazendo, certo? Não só isso, fica mais fácil de outra pessoa entender o que você está fazendo. Se eu quisesse fazer aquele programa lá de novo, de imprimir todos os divisores de um número. Então, dado o número n, se eu quisesse testar todos os números de 1 até n e se ele for divisor eu imprimir, como é que eu faria isso usando for? Vamos fazer aqui. Então eu vou ter aqui variável i, né? Meu n. Vou pedir para o usuário entrar com o valor de n. Vamos lá, %d, porque é uma variável inteira. E comercial n. Vou colocar um printf aqui em cima para dar a mensagem para ele. Entre com o valor de n. Certo? E tá. Então meu i vai começar de quanto? Meu i vai começar de 1. Eu quero de 1 até n. Então meu i vai começar de 1. Meu i eu quero até n. Então meu i vai até onde? Menor ou igual a n. Como eu estou incrementando, meu i vai incrementar.
E como é que fica aqui dentro? Tenho que abrir parênteses, certo? Como é que a gente sabe se um número ele é divisor de n? Se o i divide n? Se n dividido por i tem resto zero, certo? Então, se o resto da divisão de n por i for zero, é porque i divide n. Se isso acontecer, a gente tem que imprimir para o usuário. Divisor encontrado. Recente, certo? Qual é o divisor? É o i. E era isso. Vamos ver aqui, vamos testar nosso código. Entre com o valor 100. Quais são os divisores de 100? 1, 2, 4, 5, 20, 50 e 100. Certo, pessoal? A lógica é muito similar com a que a gente fez de while. A lógica é muito parecida. A única diferença é que aqui a gente tem todos esses comandos de inicialização, teste e atualização agrupados dentro de uma mesma linha. No while a gente precisou inicializar a variável antes de entrar no while, precisou fazer o teste dentro dos parênteses e precisou fazer a atualização dentro do while. Ok? Eu já falei, mas vou repetir. Um programa ele pode ser escrito corretamente com while, com do while ou com for. A escolha da estrutura cabe a você, programador. E você deve preferir aquela que produz o código mais simples e mais fácil de entender. Então, dependendo do nosso código, a gente vai conseguir adequar melhor a uma ou a outra, certo? Vou pegar isso aqui. Vamos relembrar qual é a estrutura do while. O while funciona assim, né? Eu tenho um while. Então, enquanto essa expressão aqui for verdadeira, eu vou fazer tudo que tiver aqui dentro. Tenho que obrigatoriamente fazer uma inicialização fora do while e normalmente eu tenho que fazer uma atualização aqui dentro da variável de indução do while. Tenho que ficar fazendo o teste aqui. Então essa é a estrutura do while. Ele é recomendado da gente usar ele normalmente quando as etapas de inicialização ou atualização requerem muitas instruções, por exemplo. Então, isso não tornaria muito elegante a gente usar o for. Então, quando a gente precisa fazer muitas etapas de inicialização ou atualização, às vezes é mais conveniente a gente usar o while. Quando as informações necessárias para avaliar a condição não dependem de uma variável contadora ou são obtidas durante a execução do bloco também. Então, às vezes a gente tem esse tipo de caso, é melhor a gente usar o while. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, tudo o código, o programa ele pode ser escrito corretamente tanto usando while, como usando do while, como usando for. O programador que vai decidir qual que melhor ele vai se adaptar, certo? Quando é que eu uso o do while? O do while, vamos relembrar aqui embaixo aqui como é que ele funciona. A estrutura dele é assim. Então, que faça isso aqui enquanto tem esse ponto e vírgula aqui obrigatoriamente aqui no final. Essa expressão aqui for verdadeira. Então, faça tudo que tiver aqui dentro enquanto aquilo ali for verdadeiro. A diferença dele para o while é apenas que ele executa o bloco pelo menos uma vez e repete enquanto a condição for verdadeira. O while pode ser que ele nem entre aqui dentro. Se essa condição aqui for falsa, ele passa direto, ele nem entra dentro desse bloco. Okay? Ele também precisa inicializar aqui dentro. Ele vai ter que inicializar aqui, atualizar aqui dentro e testar aqui. Ok? Então o que é que ele faz? Ele faz a inicialização. Dependendo do tipo do problema, ele pode inicializar aqui dentro também, mas tem que sempre ter cuidado com a atualização. Porque se ele ficar sempre voltando para a mesma, inicializando com o mesmo número, vai dar um problema, né? Ele nunca vai sair desse while. E aqui ele faz o teste. Ok?
Ele é bastante necessário quando a gente precisa executar um bloco pelo menos uma vez para obter as informações necessárias para avaliar a condição. Por exemplo, quando a gente está usando um menu, a gente primeiro imprime um menu antes de ler o que o usuário, qual item do menu o usuário digitou. Então, normalmente a gente usa de while para fazer isso. E o for, que a gente acabou de ver, ele tem essa estrutura aqui, né? Inicialização, teste e atualização. E aqui dentro é a execução dele. Certo? Ele executa o bloco de um certo número de vezes controlado por uma variável contadora.